Pão de Açúcar, Cataratas do Niágara, Taj Mahal, Muralha da China. O mundo está cheio de lugares muito intrigantes que reúnem milhares de turistas todos os anos, para deleite dos viajantes e dos governos que lucram bastante com os visitantes. Porém, também existem vários locais que terão que ficar só na nossa imaginação. Tudo baseado nos poucos relatos dos sortudos que puderam explorar terras proibidas ao restante da população. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora as ilhas mais perigosas do mundo. Ilha Zizu. Existe um arquipélago chamado de Ilha Zizu, na península de Honshu, ao sul de Tóquio, no Japão. Resulta que estas ilhas são sumamente vulcânicas porque estão próximas de uma confluência de placas tectônicas. De fato, a corrente das ilhas está bem no ponto onde confluem nada menos do que 3 placas tectônicas, criando uma enorme zona de instabilidade vulcânica. Por causa da sua natureza vulcânica, o local sofre constantemente com um fedor de enxofre. Os residentes foram evacuados em 1953 e em 2000 devido à atividade vulcânica e aos níveis perigosamente elevados do gás. A população retornou em 2005, mas agora são obrigados a carregar máscara com eles em todas as vezes, caso os níveis do gás subam repentinamente. As ilhas e seus habitantes sofreram ao longo de sua história com várias das mais terríveis forças da natureza, entre elas terremotos, tsunamis, tufões e erupções vulcânicas. Apesar de todos esses golpes, o povo insistiu em continuar morando nas Ilhas Zizu. Isso até 1953, quando a atividade vulcânica de um monte destruiu a embarcação de pesquisa Kaiomaru número 5, matando 31 pessoas. O vulcão passou a regularmente expelir gases venenosos que forçaram os habitantes a iniciar uma evacuação em massa para salvar suas vidas. A cena de milhares de pessoas fugindo com máscaras de gás foi, sem dúvida, uma das mais estranhas que alguém poderia presenciar. No ano 2000, muitas pessoas já haviam retornado às ilhas, mas foram obrigadas a abandonar suas casas novamente quando o vulcão voltou a liberar gases nocivos. Em 2005, o governo autorizou o povo a retornar, mas todos receberam ordens de carregar as máscaras consigo 24 horas por dia, como uma medida de segurança. Hoje, as ilhas atraem turistas interessados nas magníficas paisagens naturais e também em conhecer a história e ver de perto o vulcão que pode matá-los a qualquer momento. Ilha de Hamhei. Somente 16 quilômetros separavam a tropa dos soldados do outro lado da ilha. O exército de ocupação japonesa na costa de Ilha Hamhei, Birmânia, tinha uma meta relativamente próxima, mas no meio um pântano que deviam atravessar e que resultaria uma armadilha da natureza tão trágica como a própria guerra. Ilha Hamhei é uma ilha situada na costa do estado de Rakhine, na Birmânia. A área da ilha é cerca de 1.350 km² e o principal centro populoso é Hamhei, mas o que chama a atenção na ilha não são os centros populacionais, e sim seus pântanos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um confronto entre tropas aliadas lideradas pelos ingleses e japonesas no local. A batalha ficou conhecida como a Batalha de Hamhei. Foi travada durante janeiro e fevereiro de 1945. Como parte do avanço do 14º Exército Britânico, 1944-1945, na ilha, com o intuito de acabar com o domínio japonês no local. Em Hamhei, a guarnição japonesa continuava com sua residência heróica, mas quando os aliados flanquearam os redutos japoneses, os quase 1.000 defensores tiveram que abandonar suas bases e recuaram para dentro dos pântanos inamistosos ao redor da ilha. A rota de fuga obrigou os japoneses a atravessarem 16 quilômetros dos manguezais. Seu intuito era se juntarem com outro batalhão japonês que ficava mais ao sul, na extremidade da ilha. Mas infelizmente eles não contavam com a lama profunda, bem como as doenças tropicais e o seu maior algoz, o crocodilo de água salgada, com cerca de 5 metros de comprimento. Crocodilos esses que infestavam os pântanos da ilha. Repetidas vezes os oficiais aliados solicitaram a rendição dos soldados japoneses, mas eles acabavam sempre ignorados. Os aliados mantiveram o cerco, enquanto que dentro dos pântanos os soldados japoneses que recuavam morriam, vítimas principalmente dos crocodilos. Ilha Poveglia. Um lugar lindo e ao mesmo tempo assombrado. Assim é a Ilha Poveglia, completamente desabitada e fechada para visitação, localizada na Lagoa de Veneza, na Itália. A ilha chegou a ser leiloada pelo governo italiano no ano passado, mas a negociação não foi para frente. O certo é que relatos assustadores afastam as pessoas de lá e até os investidores. A má fama desta ilha de 17 hectares se arrasta há centenas de anos.
Ainda no século XIV, o local foi razão de disputas entre venezianos e genoveneses. Por esse motivo, ainda apresenta traços de fortificações. 4 séculos mais tarde, era um centro de quarentena para os navios que chegavam a Veneza. Depois que foram descobertos em 2 navios indícios da peste, doença que dizimou a Europa, o local foi fechado e usado para hospedar pessoas com doenças infecciosas. Lendas locais diziam que os pacientes à espera da morte eram assombrados por fantasmas dos que já tinham perecido por ali. Um hospital para os idosos foi inaugurado em 1922 e operou até 1968. Há rumores de que ali foram realizadas experiências com doentes mentais, incluindo as brutais lobotomias. O diretor da instituição teria sido levado à loucura por fantasmas e se retirado da torre do hospital, segundo crenças populares. Ilha Gruinard. O nosso planeta é o lar de inúmeras pequenas ilhas desabitadas. Alguns desses lugares remotos permanecem intocados por razões ambientais, mas outros são deixados sozinhos por causa de algo muito mais sinistro. Uma delas é a Ilha Gruinard, uma pequena massa de terra, localizada a cerca de 1 quilômetro ao largo da costa noroeste da Escócia, e sua história é arrepiante. De longe, a ilha parece calma e serena, mas suas pacíficas colinas verdes contam uma história diferente, a de um período negro da história da humanidade. Em meio à Segunda Guerra Mundial, as forças britânicas estavam preocupadas com um ataque químico. Então eles decidiram começar a testar um produto mortal em suas próprias terras. Era chamado de antraz. O governo britânico definiu a ilha de Gruinard como um local para testar e comprou o local a partir de um proprietário privado. Para realizar o teste, os pesquisadores trouxeram 80 ovelhas para a ilha e em seguida detonaram esporos preenchidos com a cepa de antraz altamente infecciosa, Volum 14.578. As ovelhas começaram a morrer de infecção dentro de dias. Os cientistas concluíram que uma grande liberação de antraz em uma cidade alemã iria eliminar a população e torná-la inabitável por décadas depois. Após a guerra terminar em 1945, o proprietário original solicitou que a ilha de Gruinard fosse devolvida, mas o governo admitiu que o território estava tão contaminado que não poderia ser liberado até que fosse declarado limpo. Mas a descontaminação em massa era considerada muito cara e perigosa. Por isso, a ilha foi colocada em quarentena e fechada ao público por 75 anos. Em 24 de abril de 1990, 4 anos após os esforços da descontaminação e 48 anos após a quarentena inicial, a ilha foi finalmente declarada segura e livre do antraz. Uma semana depois, herdeiros do proprietário inicial a compraram de volta pelo preço original, de 500 libras. Atol de Bikini. O atol de Bikini, localizado no arquipélago das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, foi alvo de testes nucleares entre as décadas de 40 e 50 pelos Estados Unidos. Tais ações fizeram com que esta região ficasse isolada do contato humano durante mais de 4 décadas. Ao fim do século passado, em 1996, o atol foi declarado seguro. Relatórios declararam o atol livre de radiações perigosas, deixando seu estado de isolamento. Uma diferença significante é que, ao contrário do que ocorreu em Hiroshima, o atol havia sido evacuado anteriormente com um pretexto de que testes científicos para o bem da humanidade seriam feitos naquela região, embora os soldados americanos tenham ficado expostos e com muito pouco conhecimento acerca do que lhes aconteceria. Outra diferença é que a potência desta última era 1000 vezes maior do que a de Hiroshima, fazendo com que a temperatura da água subisse a 55.000 graus e surgisse no local uma cratera de 2 km de diâmetro e 75 metros de profundidade. Hoje, o que se vê é um paraíso de águas azuis que se recuperou relativamente das explosões. Ao fundo do mar, é possível ver toda uma rica diversidade de espécies que vivem entre os escombros das embarcações que foram mantidas durante as explosões, estas para se aliviar os impactos que eventos dessa magnitude poderiam causar em batalhas navais. Apenas poucos dos nativos conseguiram retornar ao atol. Os que não conseguiram vivem em ilhas vizinhas sob condições precárias e os que conseguiram retornar vivem sob várias ressalvas, como a de que não podem se alimentar dos recursos naturais da ilha, devido ao risco de se contaminar. Houve uma tentativa de volta na década de 70, mas esta foi cancelada, devido ao alto índice de radiação ainda remanescente. Ilhas podem ser lugares paradisíacos, com belas praias e pontos para relaxar, mas algumas delas oferecem perigos a alguns turistas e também para habitantes locais. Mas e você? Teria coragem para visitar estas ilhas, mesmo com suas histórias passadas? Deixe a sua opinião aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.